8 meses após o nosso casamento, abri um vídeo da despedida de solteira da minha esposa e vi algo que destruiu tudo. Ela, rindo nos braços de outro homem, meu primo distante. Meu mundo desabou em cliques silenciosos. Mas eu não explodi. Planejei uma vingança fria e legal que a faria pagar sem sujar minhas mãos. O que você faria no meu lugar? Eu me chamo Miguel, 35 anos, engenheiro em Lisboa. Casei-me com Sofia há 8 meses, e os primeiros dias pareciam um sonho realizado. Ela tinha 32 anos, trabalhava como designer gráfico em uma agência no Chiado, e nossa vida girava em torno de passeios pelo Tejo e planos para o futuro. Confiava nela cegamente, nunca revistava o celular dela nem bisbilhotava contas. Até aquele dia fatídico em que tudo mudou. Estava sozinho em casa, no nosso apartamento no bairro Alto, organizando arquivos no computador compartilhado. Sofia saíra para um almoço com amigas. Enquanto movia pastas de fotos de viagens e documentos de trabalho, notei que a conta na nuvem dela ainda estava aberta. Ela sempre esquecia de sair. Ia fechar quando vi uma pasta chamada Adeus. Não abra. Meu estômago revirou. Curiosidade misturada a um pressentimento ruim me fez clicar. Dentro, 3 vídeos e fotos. O maior vídeo durava quase 1 hora. Hesitei, mas apertei play. As primeiras cenas eram inocentes, Sofia no quarto de hotel em Cascais, rodeada de amigas, bebendo espumante, dançando ao som de música alta. Sorri por um instante, ela parecia tão viva. Mas aos 12 minutos, a câmera seguiu Sofia para uma suíte adjacente. Meu coração acelerou. Havia homens ali, não seguranças, mas rapazes comuns com copos na mão. Sofia não se surpreendeu, pelo contrário, aproximou-se de um deles, alto, cabelo escuro, e o abraçou de forma íntima. Dedos descendo pelo braço dele. Reconheci na hora, era o Ricardo, meu primo de segundo grau, que eu mal via nas reuniões familiares anuais. Convidei-o para o casamento por obrigação, e ele estivera lá, posando para fotos conosco. Aumentei o volume. Uma amiga gritou algo sobre a surpresa chegando, e todas riram. Sofia colou em Ricardo, inclinou a cabeça, e eles se beijaram. Não um selinho rápido, mas um beijo profundo, demorado. Parei o vídeo, mãos trêmulas. Olhei ao redor, confirmando que estava sozinho. Tentei racionalizar, talvez álcool demais, um erro bobo. Mas ao retomar, vi que ela não estava bêbada, respondia perguntas das amigas com clareza, ria de piadas específicas, mantinha-se grudada nele. Avancei, eles saíram para a varanda do hotel. Ao voltarem, a blusa dela amassada, batom borrado. Ricardo ajeitava o cinto discretamente. As amigas brincaram, e Sofia só sorriu, encolhendo os ombros. Verifiquei a data, gravado 2 dias antes do casamento. 48 horas antes de ela jurar fidelidade eterna no altar da sede Lisboa. Fechei o laptop com força, levantei-me e andei de um lado para o outro, mente em turbilhão. Quantas vezes isso aconteceu? Era só aquela noite? Ricardo fora ao nosso casamento, brindara conosco, bebido do bar aberto, tudo uma farsa. Raiva subiu, mas respirei fundo. Não podia confrontá-la no calor do momento, acusando sem provas sólidas. Precisava de mais, entender o alcance da traição. Se ela fez isso pré-casamento, o que mais escondia? Peguei o telefone e contatei um investigador particular que um colega mencionara em um caso corporativo. Expliquei brevemente, pedi reunião urgente. Resposta veio em minutos, amanhã cedo. Quando Sofia voltou à noite, fingi normalidade. Ela chegou sorrindo, jogou a bolsa na mesa da cozinha e me beijou. Retribuí, mas Billy subiu a garganta. Tudo nela agora parecia falso, o sorriso, o carinho. Perguntou pelo meu dia, respondi mentiras suaves sobre arquivos e vídeos online. Ela não notou nada. No dia seguinte, reuni-me com o investigador em um café discreto na Baixa. Ele era direto, pediu acesso aos dispositivos dela, explicou recuperação de arquivos deletados, mensagens apagadas, histórico de localização. Entreguei o login da nuvem e autorizei o trabalho.
Disse que levaria no máximo 48 horas. Foram as piores da minha vida. Mantive a rotina em casa, conversei sobre trivialidades, ri das piadas dela, dormi ao lado enquanto cada célula gritava para confrontá-la. Mas esperei, e a recompensa veio como um soco. O investigador ligou quinta-feira à tarde. Atendi no escritório trancado. Voz neutra, mas o conteúdo devastador, recuperara meses de mensagens deletadas entre Sofia e Ricardo. O caso não começou na despedida, iniciou-se no início do namoro, meses antes do noivado. Encontros secretos durante todo o tempo que estávamos juntos. As mensagens eram explícitas, carinhosas. Ricardo a chamava de o amor da minha vida. Ela enviava fotos, promessas. Pior, nos textos, Sofia ria da situação, chamando-me de conveniente e estável financeiramente. Em uma troca cruel, Ricardo perguntou se ela casaria comigo, e ela respondeu: claro, ele é o plano seguro. Você é a diversão. Desliguei e fiquei no escuro por uma hora. Não chorei, não gritei. Senti vazio absoluto, como se o chão sumisse. O casamento era uma ilusão. Eu, um peão em um jogo que ignorava. Mas endureci. Não seria vítima passiva. Sofia escolhera, agora enfrentaria consequências. Pedi ao investigador compilar dossiê, mensagens, datas, locais, prints. Provas irrefutáveis. Naquela noite, Sofia chegou animada, falando de uma promoção iminente. Ouvi, assenti. Quando sentou no sofá, peguei o controle e disse calmamente: antes de continuar, preciso te mostrar algo. Ela franziu a testa, confusa. Naveguei para a pasta no TV e iniciei o vídeo da despedida. Vi o rosto dela empalidecer. Estendeu a mão pelo controle, mas segurei firme. Só assista. Avancei para o beijo. Ela se levantou, tentou desligar manualmente, mas eu já movera o controle. Para, Miguel. Eu estava bêbada. Foi idiota. Não significou nada. Voz desesperada, mãos tremendo. Pausei e virei-me. Senta. O tom frio a fez obedecer. Abri o laptop com o dossiê do investigador. Páginas de mensagens. Li em voz alta, cada palavra cortante, os textos onde me chamava de conveniente, as risadas sobre minha ingenuidade, planos para encontrar Ricardo enquanto eu viajava a negócios. Sofia defendeu-se. Mensagens antigas. Mudará. Me amava agora. Deixei-a falar até esgotar palavras. Então, soltei a bomba final. Reservei jantar para hoje. Você, eu, Ricardo e a noiva dele. Vamos conversar tudo. O terror no rosto dela foi instantâneo. Você não fez isso. Fiz. Já mandei o convite. Ricardo confirmou, disse à noiva que era sobre o casamento. Inclinei-me, olhos fixos. Agora, duas opções. Sente conta tudo, sem omissões, ou envio o vídeo e mensagens para ela antes do jantar. Você escolhe. Sofia desabou. Chorou, implorou, confessou entre soluços, o caso com Ricardo, encontros secretos, mentiras. Disse que temera me perder, que eu era estabilidade, achava que separaria mundos. Ouvi sem emoção. Ao acabar, disse, obrigado por confirmar o que eu sabia. Apontei o telefone na mesa, luz vermelha piscando, tudo gravado. O jantar rolou naquela noite. Cancelei Ricardo e a noiva no último minuto, mas o pânico de Sofia já estava feito. Passou a noite em agonia, certa de que eu enviaria tudo. Não enviei. Não precisava. O processo de divórcio começou na manhã seguinte. Entreguei as provas a um advogado de família. Estratégia simples: anulação por fraude. Sofia entrará no casamento ocultando o relacionamento. Havia acordo pré-nupcial que ela assinará sem ler, achando formalidade. Protegia meus bens pré-casamento e limitava divisão por infidelidade comprovada. Sofia tentou lutar no tribunal, mas sem base. Provas avassaladoras, vídeo, mensagens, confissão gravada. Em 3 meses, divórcio finalizado.
Ela saiu com quase nada. Mantive a casa, poupança, tudo, e garanti registro oficial de que o motivo era infidelidade dela. Após o divórcio, mergulhei no trabalho para afastar as sombras do passado. Assumi projetos maiores na empresa de engenharia, viajando entre Lisboa e Porto para supervisionar construções de pontes. Cada contrato novo me dava foco, mas à noite, dúvidas surgiam: e se Sofia tentasse se aproximar de novo? Bloqueei todos os contatos dela, mas soube por amigos comuns que ela mudará de emprego, agora freelance em design, e evitava círculos sociais que nos ligavam. Mantive distância, priorizando reconstrução pessoal, academia, corridas ao longo do Tejo, encontros casuais com colegas que me ajudavam a redescobrir confiança. Meses se passaram, e comecei a namorar Ana, uma advogada de 34 anos que conheci em uma conferência sobre urbanismo em Sintra. Ela era direta, valorizava a transparência, e nossos primeiros encontros envolviam debates acalorados sobre leis de construção e direitos trabalhistas. Nada forçado, as coisas fluíam naturalmente. Ana sabia da minha separação recente, mas eu compartilhava só o essencial: traição descoberta, divórcio limpo. Ela respeitava, nunca pressionava por detalhes. Logo, passávamos fins de semana explorando vinhedos no Douro ou jantando em tascas no Alfama, onde conversas profundas substituíam silêncios desconfortáveis. Pela primeira vez desde o casamento, sentia equilíbrio. Mas o destino gosta de complicar. Um ano após o divórcio, recebi um e-mail inesperado de Ricardo. Ele pedia reunião urgente em um café na Baixa, alegando assunto familiar importante. Meu instinto gritou armadilha, mas curiosidade venceu. Queria ver se ele admitiria algo ou se era só covardia tardia. Marquei para uma tarde livre, avisei Ana por precaução, e fui preparado com o celular gravando áudio no bolso. Cheguei cedo, pedi um café forte e esperei. Ricardo apareceu pontual, sentou-se apressado e começou sem preâmbulos: precisava de ajuda financeira. Explicou que perderá o emprego em uma firma de importação no Porto após um erro em negociações, e dívidas acumulavam. Pedi empréstimo de 5.000 euros, prometendo devolver em parcelas. Fiquei em silêncio, processando. Ele continuou, mencionando que o divórcio de Sofia o afetara indiretamente, amigos em comum cortaram laços, e ele se sentia isolado. Tentei manter calma. Por que eu te ajudaria depois de tudo? Ricardo baixou a cabeça, admitiu o erro na despedida de solteira, disse que foi um deslize impulsionado por álcool e pressão das amigas de Sofia. Insistiu que o caso fora breve, terminado antes do casamento, e que se arrependia profundamente. Pediu perdão, alegando que a família precisava de mim para unir pontas soltas. Meu sangue ferveu internamente, mas respondi controlado: você destruiu minha confiança na família. Não há laços para unir. Ele insistiu, mostrou extratos bancários no celular para provar a crise: hipoteca atrasada, contas médicas da mãe. Menciona que Sofia o culpara pelo escândalo, espalhando que ele a pressionara. Isso me irritou mais, ela ainda manipulava narrativas. Oferecia um contra-ataque: em vez de dinheiro, vou te dar conselho. Assuma a responsabilidade total. Conte à sua noiva, se ainda tiver uma, toda a verdade, ou eu mesmo envio as provas que tenho. Ricardo empalideceu, gaguejou que ela terminara com ele meses antes, mas amigos ainda desconheciam detalhes. Pressionei: então, confesse publicamente em uma reunião familiar. Sem desculpas. Ou o dossiê vai para todos. Ele resistiu, argumentou que isso destruiria reputações, mas eu me levantei: você já destruiu a minha. Escolha, confissão ou exposição. Deixei o café, coração acelerado pela vitória moral. No caminho de volta, liguei para Ana e contei tudo. Ela elogiou minha contenção, sugeriu terapia de casal futura para fortalecer nossa relação. Aquela noite, enquanto caminhávamos pelo Parque Eduardo VII, percebi que o encontro com Ricardo fechava um ciclo, não com ódio, mas com accountability forçada. Dias depois, recebi mensagem de uma tia comum: Ricardo aparecerá na reunião familiar dominical em Cascais, confessar o affair com Sofia, pediu desculpas coletivas. Detalhes vazaram: ele chorara, admitir encontros múltiplos, culpando imaturidade. A família se dividiu,
alguns o perdoaram, outros cortaram contato. Sofia, ao saber, tentou intervir por telefone para a tia, mas foi bloqueada. Isso a isolou mais. Ouvi que ela cancelara projetos freelance por estresse, mudando para um emprego estável em uma agência menor no Lumiar. Enquanto isso, minha vida avançava. Ana e eu nos mudamos para um apartamento maior em Belém, perto do Mosteiro dos Jeronimos, onde o rio nos lembrava de renovação constante. Planejamos viagens, primeiro, um fim de semana em Évora, explorando ruínas romanas e provando queijos locais. No trabalho, ganhei promoção para chefe de projetos, liderando uma equipe que reformava o aqueduto em Lisboa. Cada vitória pequena reforçava que o passado não me definia mais. Mas um novo conflito surgiu. Sofia contatou meu advogado, alegando que o acordo pré-nupcial tinha cláusulas ambíguas e pedia revisão por mudança de circunstâncias. O processo reabriu feridas, forçando-me a reunir provas novamente. Contratei o mesmo investigador para rastrear finanças dela, descobriu que ela gastara parte da indenização em viagens impulsivas e dívidas de cartão, agora alegando necessidade. Meu advogado rebateu com evidências de má-fé, e o juiz negou a revisão em audiência rápida. Sofia apelou, mas perdeu tempo e dinheiro. Isso a obrigou a confrontar realidades. Sem rede de segurança, ela começou a trabalhar horas extras, reconstruindo sozinha. Eu, por outro lado, doei parte do bônus da promoção para uma ONG de apoio a vítimas de violência doméstica, transformando dor em ação positiva. Ana e eu fortalecemos laços com terapia, discutindo limites e confiança. Um episódio tenso veio quando Ricardo tentou amizade no LinkedIn, citando o crescimento pessoal. Rejeitei, bloqueando-o permanentemente. Em retaliação sutil, ele espalhou rumores em grupos familiares online, minimizando sua culpa. Respondi com uma carta aberta ao clã, anexando trechos anonimizados do dossiê para desmentir, não para humilhar, mas para restaurar fatos. A família se voltou contra ele, forçando-o a se mudar para Braga, onde começou do zero em um emprego modesto. Esses reveses mantiveram a tensão viva, mas me ensinaram resiliência. Com Ana, planejei noivado discreto, focando em futuro sem sombras. Sofia, isolada, enviou uma carta de desculpas pelo correio, admitia erros, desejava felicidade. Guardei sem responder, fechando o capítulo. Vida seguia, com novos desafios no horizonte, um projeto internacional em Madrid que testaria minha liderança. Cada passo forward provava que vingança verdadeira era prosperar além da traição. A promoção para chefe de projetos trouxe responsabilidades que me mantiveram ocupado, coordenando equipes em reformas urbanas por Lisboa. Viajava semanalmente para inspecionar obras no aqueduto e em bairros históricos, o que me deu espaço para processar o passado sem interrupções. Ana e eu consolidamos o relacionamento, discutindo abertamente limites de confiança em sessões de terapia. Ela sugeriu um curso de comunicação para casais, e inscrevemo-nos juntos, praticando exercícios que fortaleciam nossa conexão. No trabalho, liderei uma proposta para modernizar o transporte no Tejo, ganhando elogios da diretoria e um bônus que usei para planejar nossa primeira viagem internacional. Mas o equilíbrio durou pouco. 2 anos após o divórcio, recebi uma ligação de um advogado desconhecido. Sofia movera ação civil contra mim e Ricardo, alegando difamação por causa da carta familiar que eu enviará. Ela afirmava que os trechos anonimizados do dossiê a prejudicaram profissionalmente, custando clientes em design. Meu advogado rebateu rapidamente, fornecendo contraprovas de que as informações eram factuais e limitadas ao círculo familiar, sem exposição pública. O processo arrastou por meses, com audiências em tribunal onde Sofia depôs, insistindo que eu orquestrara uma campanha para isolá-la. Testemunhei calmamente, apresentando gravações e mensagens que mostravam sua responsabilidade primária. O juiz arquivou o caso por falta de mérito, multando-a em custos processuais. A derrota a afetou visivelmente, soube por contatos indiretos que ela vendera itens pessoais para cobrir despesas legais, mudando para um apartamento menor em Alvalade. Ricardo, por sua vez, enfrentou repercussões no emprego novo em Braga, rumores do affair vazaram para colegas, levando a uma investigação interna por conduta ética. Ele renunciou antes da demissão, mudando-se para Faro em busca de oportunidades em turismo. Tentei ignorar, focando em Ana,
Propus-lhe noivado durante um jantar em Óbidos, e ela aceitou, marcando data para 6 meses depois. Planejamos cerimônia simples na praia de Cascais, convidando só família próxima e amigos leais. O twist veio na véspera da festa de noivado. Sofia apareceu no meu escritório sem aviso, exigindo conversa privada. Segurava uma pasta com documentos, alegando ter provas de que o investigador plantara evidências falsas no dossiê para me favorecer. Meu coração disparou, se verdadeiro, reabriria tudo. Convidei-a para uma sala de reuniões vazia, ativei a gravação no celular por hábito. Ela espalhou papéis, prints de e-mails supostamente manipulados e um depoimento de uma testemunha que vira um investigador em encontros suspeitos. Pressionei-a a explicar a fonte, gaguejou, admitindo que pagará a uma freelancer para forjar os itens, desesperada por revanche financeira. Confrontei-a na hora, isso é extorsão. Vou reportar à polícia. Sofia implorou, dizendo que agira por pânico, vendo sua vida desmoronar enquanto eu prosperava. Confessou ter monitorado minhas redes sociais, invejando o noivado e a estabilidade. Em vez de chamar autoridades imediatamente, ofereci saída, desistir de ações futuras e assinar termo de não assédio, em troca de silêncio sobre a falsificação. Ela assinou, lágrimas escorrendo, e saiu derrotada. Entreguei o áudio ao advogado, que arquivou como proteção preventiva. Ana, ao saber, reforçou: você lidou com maturidade, mas vamos reforçar segurança. O incidente abalou o noivado inicialmente, cancelei a festa por precaução, adiando para mês seguinte. Usei o tempo para contratar consultoria de segurança digital, rastreando acessos indevidos às minhas contas. Descobriu-se que Sofia tentará hackear meu e-mail meses antes, falhando por senhas fortes. Isso a levou a uma advertência policial formal, parte do acordo, forçando-a a frequentar terapia obrigatória por comportamento obsessivo. Ricardo, ouvindo do episódio, enviou e-mail pedindo trégua mútua, admitindo erros e prometendo distância. Ignorei, bloqueando de vez. Com o noivado remarcado, Ana e eu prosseguimos, incorporando lições, estabelecemos rede de apoio com amigos que vetavam contatos tóxicos. No trabalho, lancei o projeto Tejo com sucesso, atraindo parcerias internacionais que me levaram a reuniões em Madrid. Lá, fechei contrato para consultoria em infraestruturas, expandindo horizontes. Sofia, sob pressão, reconstruiu carreira devagar, aceitando jobs menores em agências de Coimbra, longe de Lisboa. Um encontro casual no supermercado de Belém, ela comprando itens básicos, eu com Ana, terminou em aceno distante, ela desviou o olhar, prosseguindo sem palavras. Esses confrontos finais solidificaram minha resolução. Com Ana, casei em cerimônia íntima, jurando honestidade absoluta. O novo capítulo trouxe desafios. Gerenciar equipe remota em Espanha exigia viagens frequentes, testando nossa rotina. Mas cada obstáculo fortalecia o laço. Doei para associações de apoio psicológico, canalizando experiências em bem maior. Ricardo sumiu do radar, rumores indicando que se mudará para o Brasil em busca de recomeço. Sofia, isolada, focou em autoajuda, publicando anonimamente em fóruns sobre erros relacionais, ironia que notei, mas ignorei. A vida estabilizou, com planos de família no horizonte. Um teste de paternidade positivo veio meses após o casamento, enchendo-nos de expectativa. Enquanto supervisionava obras no Tejo, via o rio como símbolo de fluxo contínuo, levando impurezas embora. O passado, agora distante, servirá de lição, responsabilidade própria define destinos. O nascimento da nossa filha, Clara, trouxe uma nova fase de prioridades, com noites curtas e dias cheios de adaptações. Ana pausou o trabalho na advocacia para cuidar dela, enquanto eu equilibrava reuniões em Madrid com visitas rápidas a Lisboa. O contrato espanhol expandiu, exigindo que eu liderasse uma equipe mista de engenheiros portugueses e locais, focando em pontes sustentáveis sobre o Manzanares. Cada viagem testava nossa rotina, mas chamadas diárias e fins de semana em família mantinham o equilíbrio. No trabalho, fechei negociações que dobraram meu salário, permitindo contratar ajuda doméstica para aliviar Ana. Mas o passado ressurgiu de forma inesperada. 3 anos após o casamento,
recebi uma notificação judicial: Ricardo iniciará processo de herança contestada. Nossa tia-avó falecera em Faro, deixando o testamento que excluía ele por conduta imoral comprovada. Ele alegava que eu influenciara o documento com mentiras sobre o affair, exigindo divisão igual de propriedades rurais na Serra. Meu advogado investigou. O testamento citava explicitamente o dossiê familiar como base para a decisão. Ricardo juntara depoimentos de primos distantes, insistindo que o caso fora exagerado e que eu buscava vingança. A audiência marcou tensão. Ele depôs primeiro, minimizando o relacionamento com Sofia como erro juvenil, e acusou-me de manipular a família para ganhar herança. Testemunhei em seguida, apresentando cópias do dossiê e gravações antigas para corroborar fatos. O juiz questionou Ricardo sobre mensagens recuperadas, que ele negou autenticidade, alegando falsificação. Meu lado rebateu com laudos forenses do investigador, provando integridade dos arquivos. O processo durou semanas, com perícias que custaram tempo e dinheiro a ambos. Ricardo vendeu ativos em Braga para bancar advogados, mas perdeu. O tribunal manteve o testamento, concedendo-me as terras por laços mais próximos com a tia-avó. Ele apelou, mas o veredito final o deixou com nada além de dívidas processuais, forçando-o a declarar falência e mudar para uma cidade menor no Alentejo. Enquanto isso, Sofia reapareceu indiretamente. Clara contraiu uma infecção respiratória leve, e durante consulta no Hospital de Santa Maria, uma enfermeira mencionou casualmente que Sofia trabalhava ali agora como assistente administrativa, após curso técnico. Ana e eu evitamos corredores desnecessários, mas o destino forçou o encontro. Semanas depois, em uma farmácia no Chiado para remédios de Clara, Sofia estava na fila à frente. Ela virou-se ao ouvir meu nome no balcão, congelou por um segundo, e prosseguiu sem saudação. Mais tarde, recebi e-mail dela pelo hospital, pedia para evitar contato, mas alertava sobre um risco. Ricardo a contatara recentemente, ameaçando expor mais detalhes do affair para forçar acordo na herança. Investiguei com o advogado. Ricardo enviará mensagens anônimas a Sofia, pressionando-a a testemunhar a seu favor no processo, prometendo divisão de ganhos. Ela recusará e reportar à polícia, ganhando ordem de restrição. Isso a protegia, mas me alertava: ele poderia escalar contra mim. Reforcei segurança, instalando câmeras no apartamento de Belém e alertando a equipe de Madrid sobre possíveis contatos falsos. Ana sugeriu mediação familiar para encerrar ciclos, mas recusei. Ricardo precisava enfrentar consequências sozinho. Em retaliação, ele vazou trechos editados do dossiê em fóruns online anônimos, distorcendo fatos para me pintar como vingativo. Meu time de TI rastreou as postagens, reportando à plataforma, que removeu o conteúdo por violação de privacidade. O incidente online gerou estresse no trabalho. Um parceiro espanhol questionou minha reputação após ver rumores, exigindo esclarecimentos. Expliquei brevemente o contexto familiar sem detalhes, fornecendo referências que confirmavam integridade profissional. O contrato prosseguiu, mas adicionei cláusula de confidencialidade para futuras colaborações. Em casa, Ana e eu discutimos o impacto em Clara, decidindo adiar visitas a locais públicos por um mês. Sofia, sob a ordem de restrição, manteve distância, mas soube que ela avançara, promovida no hospital, começara terapia em grupo para vítimas de relacionamentos tóxicos, compartilhando experiências anonimamente. Ricardo, encurralado pela falência, tentou abordagem direta, ligou para minha linha profissional, fingindo ser recrutador para uma vaga em Porto. Identifiquei a voz e gravei a chamada, onde ele propôs acordo amigável, dividir herança em troca de retratação pública minha sobre o affair. Recusei, ameaçando o processo por assédio, e entreguei a gravação à polícia. Ele recebeu intimação, levando a multa e proibição de contato, o que o isolou completamente, perdeu últimos contatos familiares e aceitou emprego braçal em Vinhedos do Douro, longe de intrigas. Com o episódio resolvido, foquei em expansão. Lancei filial da empresa em Lisboa para projetos europeus, contratando Ana como consultora jurídica interna. Clara crescia rápida, começando creche em Belém, onde atividades extracurriculares nos uniam mais. Doei parte da herança para a preservação de serras no Alentejo, transformando o ganho em legado ambiental. Sofia enviou carta ao hospital para registro, desejando bem-estar a Clara indiretamente, gesto que ignorei.
mas que indicava seu caminho de redenção solitária. Esses conflitos finais reforçaram limites. Implementamos plano familiar de emergência para ameaças passadas. No trabalho, o sucesso em Madrid abriu portas para Berlim, testando liderança remota. Ana e eu planejamos segundo filho, celebrando estabilidade conquistada. Ricardo sumiu, rumores de reclusão em vilarejo alentejano. O ciclo de traição fechava com accountability plena, provando que ações definem legados duradouros. 4 anos após o casamento com Ana, nossa família cresceu com o nascimento de Tomás, irmão de Clara. Gerenciar 2 filhos pequenos exigia coordenação precisa. Ana retomou a advocacia em meio período, focando em casos de direitos familiares, enquanto eu expandia a filial em Lisboa para incluir projetos no Algarve. As viagens a Madrid reduziram-se a trimestrais, permitindo mais tempo em casa para rotinas como levar Clara à escola de Belém e ajudar Tomás com primeiros passos. No trabalho, liderei licitação para revitalizar portos no Douro, fechando parceria com firmas holandesas que trouxeram expertise em engenharia hidráulica. Cada contrato reforçava estabilidade financeira, financiando a educação das crianças e poupança familiar. O último conflito irrompeu sem aviso. Sofia, agora coordenadora no Hospital de Santa Maria, iniciou o processo de custódia compartilhada para visitas a Clara, alegando laços afetivos do passado e direito como figura materna alternativa. Meu advogado contestou imediatamente, sem laços biológicos e histórico de traição, a petição carecia de base legal. A audiência revelou motivações dela. Depoimento indicou que ela buscava reconexão para aliviar solidão, após Ricardo a contatar novamente, propondo aliança contra mim para justiça emocional. Sofia admitiu sob interrogatório ter recebido mensagens dele, prometendo apoio mútuo em ações judiciais residuais. O juiz negou o pedido, emitindo ordem permanente de não contato com nossa família, sob pena de sanções criminais. Ricardo, ainda em vilarejo alentejano, escalou, enviou o pacote anônimo ao escritório com cópias alteradas do dossiê original, incluindo fotos manipuladas sugerindo minha cumplicidade em fraudes passadas. Meu time de segurança rastreou o envio a uma caixa postal em Évora, levando a polícia local. Investigação revelou que ele usará identidade falsa para imprimir materiais, financiados por empréstimos informais. Arrestado por difamação e falsificação, Ricardo enfrentou julgamento rápido. Provas digitais ligaram-no diretamente, resultando em pena suspensa de 2 anos e multa que o levou a vender a casa modesta, mudando-se para emprego sazonal em colheitas no Ribatejo. Ele assinou confissão completa, renunciando a qualquer reivindicação familiar futura. Sofia, impactada pela associação, perdeu promoção no hospital após auditoria interna descobrir e-mails com Ricardo. Transferida para a ala administrativa menor em Setúbal, ela iniciou o processo de reinvenção, matriculou-se em curso de mediação familiar online, buscando certificação para ajudar vítimas de disputas relacionais. Um encontro forçado ocorreu em estacionamento do supermercado de Belém. Ela parou ao ver Clara comigo, hesitou, e estendeu carta selada. Abri depois, pedia perdão final, admitindo que ações passadas destruíram vidas, e desejava prosperidade à família. Guardei o documento como fechamento, sem resposta, priorizando cura coletiva. Ana e eu usamos o episódio para fortalecer defesas, atualizamos testamentos familiares, designando tutores alternativos e fundos para a educação das crianças. No trabalho, o Projeto Douro rendeu prêmios de inovação, atraindo convites para conferências em Amsterdã. Lá, apresentei paper sobre sustentabilidade em infraestruturas portuguesas, networking que abriu filial em Roterdã. Em casa, Clara iniciou aulas de natação no Tejo, enquanto Tomás aprendeu a falar, enchendo dias de risos simples. Doamos para a Fundação de Apoio a Pais Separados, canalizando lições em rede de suporte comunitário. Ricardo, sob supervisão probacionária, manteve-se afastado. Relatórios indicavam terapia compulsória por transtorno de personalidade, ajudando-o a confrontar padrões destrutivos. Sofia progrediu devagar, publicando artigos anônimos em revistas de psicologia sobre redenção pós-trauma, transformando dor em advocacia. 1 ano depois, recebi notícia indireta: ela adotará cachorro de abrigo, sinal de estabilidade emergente. Ignorei, focando em marcos familiares, aniversário de casamento com Ana em viagem a Sintra, renovando votos em Castelo Histórico.
Esses desfechos finais consolidaram a accountability. Todos enfrentaram consequências legais e pessoais, sem escapatórias. Minha família prosperava, com planos de expansão para a terceira criança e casa maior em Cascais. O legado da traição virara fundação de resiliência, provando que verdade e ação constroem futuros sólidos. Hoje, supervisionando obras no Douro, vejo o rio carregar sedimentos velhos, deixando águas claras para o que virá. 3.264 caracteres. O que você faria se um ex-parceiro tentasse se aproximar da sua família anos depois? Compartilhe nos comentários se priorizaria perdão ou proteção total.